Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa ICP Responde, o programa feito por vocês. E para responder a nossa pergunta de hoje, temos aqui conosco o nosso professor, Pastor Antônio Fonseca. Tudo bom, professor? Tudo bem, Janaína, graças a Deus. E antes da pergunta de hoje, já vou pedindo para você deixar aqui o seu joinha, dar um toque no sininho e se inscrever no nosso canal. Assim você vai receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no ar. E para enviar a sua pergunta, você já sabe, né? Envie um e-mail para teologia@icp.com.br. Agora chega de moleza e vamos para a pergunta de hoje. E a pergunta de hoje veio de Maria Aparecida Bezerra, de Curitiba, Paraná. Ela quer saber o que é blasfemar contra o Espírito Santo. O que você nos diz, professor? Janaína, a pergunta da Maria Aparecida ela é muito importante e muito séria. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Nós encontramos Jesus, a maior autoridade no assunto, falando sobre este pecado que não tem perdão. Nós encontramos em Mateus e em Marcos. Em Mateus é no capítulo 12, versículos 31 e 32. Eu vou ler o texto, Maria Aparecida. Jesus falando: "Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir." Vamos ver como Marcos registrou? Marcos capítulo 3, versículos 28 e 29. "Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno." Como Jesus disse, Maria Aparecida, todos os pecados são perdoados. Não importa que tipo de pecado foi cometido, mas tem um que não é perdoado, que é blasfemar contra o Espírito Santo. Então, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Quando nós analisamos o contexto, Maria Aparecida, e o que é o contexto, aquilo que vem antes e depois do texto, nós vemos que Jesus estava operando milagres, libertando endemoniados, curando pessoas, e os fariseus, a liderança religiosa da época, estava dizendo que Jesus operava aqueles milagres em nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Olha que acusação séria. Este é o contexto. E Jesus estava cheio do Espírito Santo. Portanto, nós podemos concluir, observando o contexto, que blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a obra realizada pelo Espírito Santo aos demônios, a Satanás, ao príncipe das trevas. Veja que em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse que sem ele nada podemos fazer, porque existe um poder que atua na humanidade, que atua neste mundo, o poder das trevas. Portanto, não há possibilidade de nos libertarmos deste poder, a não ser pelo poder de Deus. Em João capítulo 14, versículo 18, Jesus nos diz que não nos deixaria órfãos, mas enviaria outra pessoa em seu lugar, o Consolador, a pessoa do Espírito Santo. E em João capítulo 16, versículo 8, Jesus diz que quando ele viesse, o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E de fato ele veio no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu para habitar na igreja e continua na igreja. Todo crente, para entender o plano da salvação, depende da pessoa do Espírito Santo. Não existe igreja sem a pessoa do Espírito Santo.
Logo, Maria Aparecida, se a pessoa falar mal, blasfemar é falar mal. Falar mal, falar contra o Espírito Santo, atribuir a obra do Espírito Santo ao príncipe dos demônios, a Satanás, já não resta mais nada. Agora veja o que Marcos registrou no capítulo 3, versículo 30. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Como eu disse, eles estavam atribuindo as obras que Jesus realizava ao príncipe das trevas, a Beelzebu, a Satanás. Trazendo agora para os nossos dias atuais, Maria Aparecida, falar que uma obra realizada na igreja de libertação, de cura, de expulsar demônios, é realizada pelo demônio, é blasfemar contra o Espírito Santo. Precisamos tomar muito cuidado. Muitas vezes nós não compreendemos essa operação, mas o fato de não compreender não nos dá o direito de falar mal contra a obra. E a igreja continua com o Espírito Santo, continua atuando, operando no mundo. Outro detalhe interessante, Maria Aparecida, eu recebo sempre e-mails, zaps de pessoas preocupadas. Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Eu sempre digo, só o fato de estar preocupado ou preocupada significa que não pecou contra o Espírito Santo. E nós vemos hoje, não é difícil verificar, principalmente na internet, pessoas condenando, falando mal da igreja, falando mal da obra do Senhor, julgando a obra de Deus. Estas pessoas estão pecando contra o Espírito Santo e já não tem mais perdão. Porque se é o Espírito Santo que opera na igreja, se o Espírito Santo habita na igreja, logo ele habita na vida do cristão, dizer que aquela obra é obra do diabo é pecar contra o Espírito Santo. Saliento novamente, Maria Aparecida, precisamos tomar muito cuidado quando falar da obra do Senhor. Concluindo, pecar contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás uma obra realizada pelo Espírito Santo. Tá bom, Maria Aparecida? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida de todos os que irão assistir este vídeo e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com você, Janaína. Muito obrigada pela explicação, professor. E você aí de casa, também gostou? Não se esqueça de deixar aqui o seu comentário e dividir esse vídeo com seus amigos e familiares. Assim você ajuda o nosso canal a crescer. Obrigada e até a próxima!